ouvinte da cidade. Nos últimos meses, praticamente uma vez por dia, a gente noticia aqui um caso de feminicídio. Todo mundo comentando, gente, quantos casos, e isso já começou a refletir nas estatísticas, né, Mário? A gente começa o Manhã Cidade de hoje com uma informação preocupante. Enquanto os números da violência em geral até mostram queda aqui em Pernambuco, um dado assusta demais. O número de mulheres assassinadas só por serem mulheres voltou a subir. Em 2025 foram 88 feminicídios, o maior número dos últimos 8 anos, um aumento de 15% em relação ao ano anterior. É um problema grave, a gente fala sobre isso praticamente todos os dias aqui, que mexe com toda a sociedade, mexe com a família da vítima, com a família do agressor, e é algo que precisa ser freado, Mário. Pois é, Renata, uma realidade triste, né, que atinge famílias inteiras e mostra que a violência contra a mulher continua muito presente no nosso dia a dia. Quem traz os detalhes dessa situação e os números da Secretaria de Defesa Social é Patriota Júnior. Pois é, são dados alarmantes. A gente traz a frieza dos números, mas são vidas, né, de mulheres, são famílias, filhos que deixaram de ter essas mulheres dentro da convivência. A gente vai conversar sobre esse assunto agora com Conceição Maciel, ela que é assistente social e doutora em educação contemporânea, também professora dos cursos de saúde e direito do Uninassal Caruaru. Conceição, muito bom dia, bem-vinda à Cidade 99.7. Como é que você interpreta esse aumento no número de feminicídios aqui no estado de Pernambuco? Bom dia. É caótico. Nós sabemos que a questão de violência contra a mulher, ela é impactante por décadas, né? Por histórias desencadeadoras e tristes nós vivenciamos por épocas e épocas, né? Nós temos um patamar assustador quando se traz a comparação 2025 com 2024, mas se nós formos buscar a historicidade com relação à vitimização da mulher, ela é muito impactante por um período muito, muito amplo. Nós sabemos que se faz necessário a existência, eficácia de políticas públicas que venham estar ampliando o processo educacional, o processo educativo das mulheres e dos homens também. Eu falo a questão de nós estarmos trazendo o processo educacional aos homens também, para eles estarem cientes que a questão de gênero, eu sou do sexo feminino, não vai me vitimar mais do que uma pessoa do sexo masculino. Nós temos a individualidade a um olhar de gênero, mas nós precisamos estar vendo a amplitude do ser humano, o impacto socioemocional que se causa perante a inexistência de uma mulher enquanto mãe, uma mulher enquanto promotora, a eficácia do processo educacional, dos controles que se está norteando, que precisa ser cada vez mais ampliado no que diz respeito ao indivíduo, independente do sexo. Nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de seres humanos. Conceição, na sua visão, quais fatores sociais e culturais mais contribuem para essa violência desenfreada contra as mulheres? Nós sabemos que a violência contra a mulher, ela não está centralizada em determinada faixa etária socioeconômica. Há-se uma agressão tanto nas mulheres de menor poder aquisitivo, quanto também nas mulheres de elevados poderes aquisitivos. Então, precisa existirem políticas públicas que seja acolhida a todos os níveis e a todas as faixas etárias, que seja cada vez mais ampliada parcerias junto a questões de ordem social, de ordens educacional, de ordens econômicas, que nós estejamos sempre a valorizar numa ótica macro, cada vez mais ampliando-se a valorização ao ser humano, com um olhar muito específico aqui na nossa fala ao sexo feminino. Quais são os principais impactos dessa violência na vida das mulheres e de quem depende dessas mulheres, né? Família, filhos, enfim. Impacto na vida da mulher
é o caos de você estar se falando de violência. Eu estou falando de violência no que diz respeito ao aspecto feminino, violência psicológica, violência moral, violência sexual, violência patrimonial. Eu estou falando de um indivíduo que está vivendo em um processo de repressão, de coerção ao se expor, ao se colocar, ao estar convivendo no cenário de direcionamento ao outro. Por muitas das vezes, as violências ao sexo feminino, elas são desencadeadas em decorrência da sensação, em decorrência do caótico machismo que nós, apesar de evoluções em algumas estratégias com relação à minimização do bem machismo em relação ao feminino, o quanto isso impacta para a sensação de propriedade que o sexo masculino tem em relação ao sexo feminino. Que impactos isso desencadeiam? Já imaginou uma família onde a mãe ela está gerenciando o acolher socioeconômico, o acolher emocional, aquele núcleo familiar, e é destituído, é desconstruído totalmente? Existem impactos por toda uma vida. Você está falando da inexistência de uma mãe em um núcleo familiar, é muito caótico, muito impactante negativamente. Então precisamos ter políticas públicas que estejam cada vez mais a se ampliar o empoderamento feminino e o reconhecimento desde muito pequeno, desde os princípios iniciais, tanto ao sexo masculino quanto ao sexo feminino, do impacto que um tem no estar vivendo socialmente, como o outro também. Nós precisamos valorizar que os indivíduos, independente de sexo, independente de gênero, independente de escolhas, eles precisam ser respeitados e precisam serem valorizados e ter-se o consentimento de que a minha vida continua, independente de eu estar contigo ou escolher que a partir de hoje nós não estaremos mais juntos, que eu vou estar me direcionando a um outro relacionamento ou eu vou estar vivendo independente. Mas é preciso que o sexo masculino compreenda que nós não somos objetos, ou seja, eu não sou um celular, por exemplo, que a minha versão anterior está desatualizada, eu preciso ir para uma outra, ou que eu não tenho o poder de estar fazendo escolhas. O que é que eu desejo precisa ser amplamente respeitado. O meu desejo ele é macro e ele precisa ser potencializado e ele precisa ter-se políticas públicas que cada vez mais traga o sexo feminino fortalecido com relação aos seus direitos e aos seus deveres, e o sexo masculino reconhecido que o sexo feminino tem poderes e tem escolhas macro. O que é que eu quero, o que é que eu desejo, com quem é que eu vou ficar. Eu não sou um objeto que sirvo para um, não sirvo para o outro. Ou sou dedicada a ti, eu sou um patrimônio teu. Não existe patrimônio com relação a sexo, com relação a indivíduos. Existem relações sociais que estamos juntos neste processo, mas respeitando o espaço e respeitando o conviver coletivamente. Se hoje eu estou contigo, é porque está muito bom para mim e bom para você. Se não estar bom para você, você não vai estar comigo. E eu, enquanto sexo feminino, não posso escolher que não estar bom para mim, não vou ficar contigo. Posso, devo, e cada vez mais nós precisamos fortalecer essas relações de empoderamentos femininos. Isso é possível através de políticas públicas eficazes e que tenham impactos relativamente e realmente coesos a nível social. Perfeito, obrigado pela participação aqui com a gente. Conceição Maciel, ela que é assistente social e doutora em educação contemporânea e professora dos cursos de saúde e direito do Uninassal Caruaru. É um tema que deve ser discutido, né? São estatísticas inaceitáveis que não podem continuar nesse patamar. É com vocês. Manhã Cidade. A seguir, oposição assume relatoria de projetos na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Cidade FM.